Olá pessoal, mais uma vez aí um videozinho aqui pro canal e hoje vamos falar sobre rega de rosa do deserto. Mais do que isso, vamos falar a relação da rosa do deserto com a água, né? Muita gente tem dúvidas sobre a rega, aguação, como molhar e etc, né? Como é um assunto de ordem básica e a gente já tem alguns vídeos, não custa nada repetir para que se fixe aí o conhecimento, né? Vamos primeiramente, antes de tudo, lembrar a todos que esse é o canal que respeita o seu tempo, é a Denio Sem Enrolação. A gente já pede aí para quem não for inscrito se inscrever, dar o joinha aí que é de graça e comentar no final do vídeo se gostou, se ficou alguma dúvida, tá? Nós temos também resultados, são 7 anos de cultivo, 4 áreas de produção, então a gente sabe o que a gente está falando, tá pessoal? E eu gostaria também de agradecer por fim ao nosso crescimento vertiginoso aqui. Hoje já somos o canal que mais cresce proporcionalmente, canal de rosa do deserto, tá? Já estaremos entrando no top 10 e não tarda muito para entrar no top 5 aí dos canais desse nicho, tá? Estamos crescendo na ordem aí de mais de 3 mil seguidores nos últimos 30 dias e aumentando e crescendo de forma absurda, tá? Daqui a pouco estaremos com 7 mil inscritos. Muito obrigado a todos aí que fazem desse canal um sucesso estrondoso, tá? Pessoal, quando se fala em rega de rosa do deserto, muita gente fica com medo de molhar, uma dúvida se a planta ela não gosta de água, né? E a gente tem que tirar alguns mitos, tá? Rosa do deserto gosta de água sim, gosta muito de água. É tanto que o caldex dela aqui, os caldexes, são basicamente reserva de água e nutrientes. Por quê? Porque estamos falando de uma planta de semiárido, que assim como o nosso cactus, faz reserva de água para passar os muitos meses secos na natureza, tá? Enquanto esse cactus aqui que é do sertão nordestino, a rosa do deserto é do sertão africano e do deserto da Arábia Saudita, tá? Então tanto aqui dentro vai ter água, como aqui dentro vai ter muita água para suportar os vários meses frios, os meses secos, tá? Os meses secos. Uma das principais perguntas que eu sei que já vai aparecer aí nos comentários, eu já vou responder, diz, vocês criam no tempo? Sim, nós aqui produzimos sem cobertura, tá? Sem cobertura. Há uma razão para isso, há duas razões para isso, tá? Nós estamos aqui numa área muito semelhante do clima do semiárido africano. Nós estamos no Nordeste brasileiro, mais especificamente na Grande Natal, tá? Então aqui a gente tem um clima muito similar. O nosso inverno aqui é só chuva, nós não temos frio, tá? O nosso piso aqui de temperatura vai ser 22, 23 graus, o que não deve diferir muito do que é na natureza, tá? Lembrando que é uma coisa óbvia, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. A rosa do deserto na natureza não tem cobertura, tá? Não tem teto lá não. E a gente pode mostrar aqui ela aqui, ó, na Ilha de Socotra. Vamos dar o crédito da imagem aqui, ó, do Joshua Stocker, tá? E o solo dela lá é arenoso, pedregoso. Esse é o motivo para nossa matriz de substrato ser arenosa, tá? Muita gente falando mal da areia, tá? Mas a areia não tem nutriente. Claro, a areia não tem nutriente. A função dela aqui é só drenagem, tá? Drenagem. Por isso que 50% do meu substrato é areia, tá? Areia grossa, areia de rio, areia lavada. E é por isso que as perdas, mesmo nos invernos mais chuvosos, são mínimas, porque a gente reproduz o ambiente da planta, ó, o ambiente de solo da planta na natureza, tá? Substrato orgânico, mais orgânico, é bom, é mais nutritivo? Sem dúvida é mais nutritivo, mas aí você tem que ter um controle de teto muito grande para não apodrecer, tá pessoal? Conheço produtores aqui do Nordeste que plantavam rosas do deserto somente em adubo de gado e o crescimento era absurdo, mas também tem um ônus de a chance de podridão de raiz ser muito grande, tá? Por isso que nós seguimos a escola de Taiwan. Taiwan não usa areia não, Taiwan usa pedrisco, tá? Pedrisco como elemento mineral drenante e são os melhores do mundo. Então, data vênia aí, com todo respeito aos produtores que falam mal da areia,
para quem produz sem teto, eu acharia praticamente obrigatória, tá? Obrigatória. E eu acho que essa o não ter teto é a realidade de grande parte dos cultivadores em casa, né? Então é interessante que as plantas estejam preparadas para esse tipo de ambiente, que nem todo mundo tem condições de manter uma estufa, né? Construir uma estufa e aí sim ter o controle exato, tem que ter o conhecimento para isso, de um solo super nutritivo, mas menos drenável, né? É isso, vamos lá. A planta ela precisa de água, toda planta precisa de água, a rosa do deserto não é diferente. Ela é uma planta que tem uma demanda de água, que tem um consumo de água que precisa ser suprido, tá? A regra de ouro da rosa do deserto, você vai ouvir praticamente todo mundo falando isso, é que só se deve regar o solo quando ele estiver seco, tá? Quando secar. E aí você vai ver, vai depender muito do clima, pessoal. Aqui, por exemplo, tá chovendo quase todo dia, o solo tá úmido, nunca encharcado, a areia não deixa, tá? Eu vou até fazer uma demonstração de drenagem aí no final do vídeo. Eu não vou precisar molhar aqui, tá? Não vou precisar molhar, porque o solo aqui já está úmido, não há necessidade. Então você vai ver a realidade da sua cidade, a sua realidade de sol, de umidade local, e para ver o consumo. É por isso que eu não gosto de pedrinhas em cima do substrato, porque eu gosto de ter esse contato visual com o solo. Ele está úmido, eu não vou molhar. A areia, quando ela está úmida, ela fica com esse tom amarronzado. Quando ela está seca, deixa eu ver se tem alguma planta aqui que não pegou chuva. Não tem, fica com um tom mais amarronzado aqui, pronto. Mas essa aqui eu acho que também pegou chuva. Ela fica com um tom mais acinzentado, tá? Mais cinza. Então assim, eu tenho um controle de olho, eu tenho um controle de visão aí da umidade do solo, que eu acho que é o principal fator que o cultivador tem que estar atento, tá? Para quem mora em áreas frias, ou que tem chuvas torrenciais, como é a região do norte do país, que mesmo um vaso, mesmo um substrato com excelente drenagem, tá? E os vasos multifuros, aqui a gente desenvolveu, tá? É um produtor que mora aqui perto, que faz pra gente, era um funcionário, né? Agora nós temos um fornecedor. E a gente faz os vasos peneirados justamente para dar uma excelente drenagem. Cuidado com vasos de furo único. A planta ela tende a tampar o furo único com a raiz, tá? Isso já aconteceu e muita gente já perdeu planta por isso. Então nessa época de inverno, você tem que verificar a drenagem do seu vaso também. Cuidado com grama, que às vezes a grama encharca com muita chuva e a água ela vai subir. Isso aqui é uma taça, mas se fosse um jarro de chão, vai subir, vai ficar afogando as raízes e corre um sério risco, pessoal, de dar podridão, tá? Então o substrato ele tem que ser extremamente drenável, o jarro ele tem que ser extremamente drenável. Peneirem seus vasos, não deixem furo único, tá? Porque dependendo da chuva, nem esses aqui dão conta, tá? Para minha realidade aqui de 7 anos de produção, eles funcionam bem, tá? Uma matriz de solo arenoso, um substrato de matriz arenosa, mais um vaso multifuros, dão conta do recado. As perdas aqui são mínimas. Você perde planta por podridão? Perdemos sim, mas são pouquíssimas, dentro do universo aí de dezenas de milhares de plantas, tá? Essa é a realidade dessa área de produção e das outras 3 também, tá? Então é basicamente isso, pessoal. Regar somente quando o solo estiver seco. Vai variar. Eu moro em Manaus, está sempre úmido, não molha. Chuva torrencial, tá encharcando meu vaso. É água aqui em cima, aqui ele não consegue drenar. Aí você tem que levar ela para ficar talvez embaixo de uma marquise para evitar que ela seja afogada. Se seu vaso e seu substrato não está dando conta da drenagem, esse é o ponto principal, tá? Tem que ser observado. Aí sim você vai ter que levar para proteger da chuva, tá? Para quem mora em áreas frias, não digo frio de 20 graus para baixo, principalmente o pessoal do Sudeste e Sul que cultiva rosa do deserto, elas vão entrar muito provavelmente durante o inverno, na estação chuvosa, com frio, elas vão entrar em dormência, tá? Então
Quando a planta entra em dormência, pessoal, existe um vídeo aí sobre dormência, ela perde as folhas. Deixa eu encontrar um aqui que esteja em dormência. Apesar daqui não ser frio, vira e mexe acontece, tá? É um fenômeno relativamente comum. Pronto, essa aqui entrou em dormência, ficou praticamente sem folhas. O consumo de água de plantas em dormência é muito pouco, tá? A planta ali, ela jogou o metabolismo dela lá embaixo, tá? Você vai maneirar na fertilização e você vai maneirar na rega também. Então, muita atenção com plantas em dormência, tá? Muita atenção em plantas em dormência. Tem que prestar atenção nisso, porque se você continuar molhando talvez no mesmo ritmo das outras, pode dar podridão de raiz, tá? E essa é uma planta que na natureza ela não está acostumada com frio, tá? Então tem que proteger ela dos invernos mais rigorosos. Ela vai entrar em dormência. Se possível, você coloque ela embaixo de uma marquise e você vai maneirar, vai regar bem menos mesmo, tá? Bem menos. Para outra planta aqui que estava em dormência, está saindo da dormência agora, ó. Bem menos que as outras aí, para não correr o risco aí de podridão. Essencialmente a rosa do deserto ela adora água, tanto que nessa época de chuva ela esquece a floração, tá? Ela vê ali que, por exemplo, a floração, que nada mais é que um esforço de reprodução. Isso aqui é a nossa AP88, lindíssima, né? A planta, quando ela vai florir, pessoal, ela está exteriorizando os gametas dela para os insetos polinizadores fecundarem, produzir semente para perpetuar a espécie, tá? Quando tá chovendo, ela entende o seguinte: opa, tá chovendo, é época de priorizar a reserva de água. Não vou perder tempo com esforço de reprodução, tá? E aí, chuva é época de folhas, mas de pouquíssimas flores, tá? Ela vai querer engordar para fazer essa reserva, tá? E por fim, a gente vai fazer uma demonstração aqui de uma excelente drenagem. Como tá chovendo aqui todo dia, praticamente a gente não tá aguando, regando, molhando as plantas, tá? A rega, de uma forma assim bem objetiva, ela deve respeitar algumas regras, né? Você vai regar sua planta. Por causa da chuva que caiu, pessoal, o vídeo vai ficar editado, vai ser 3 partes, tá? Uma parte que eu não falei é que não se deve regar a parte aérea da planta, pessoal. Se você fizer isso, você está criando um ambiente favorável a fungos, tanto nas folhas como nos botões, o que não é interessante, tá? A rega, ela deve ser feita do caldex para baixo, tá? Ó, molhar as raízes, molhar o solo e não molhar a planta, tá? A gente não pode escapar da chuva, não tem como escapar da chuva, mas no dia a dia tenhamos essa disciplina de molhar a planta do caldex para baixo, tá? Se não dá fungo nas folhas. E é muito comum também que a umidade da rega das partes aéreas dê fungo nos botões. Vamos para outra parte do vídeo agora. Pronto, pessoal, eu tive que parar o vídeo ali que começou a chover, começou a cair um toró. Nós vamos fazer esse limão uma limonada, tá? Você tem que confiar na drenagem do seu jarro, tá? Observe se a água ela está escorrendo bem. Se está escorrendo bem, se o seu substrato é drenável, se seu jarro multifuro está dando conta do recado, não há o que temer, tá? Não há o que temer. Agora, o problema que você deve observar é justamente esse aqui, ó. Muito provavelmente, isso aqui é um vaso antigo, tá? Provavelmente um furo só, é de um furo só. A planta aí, ela deve estar tapando deve estar tapando ou dificultando aí a drenagem do vaso, que é de furo único. E nesse cenário aqui, o risco de podridão é muito grande, tá? Isso pode acontecer também com vasos que estão no chão, pessoal, que a grama vai estar empoçada e a água ela não vai escoar no furo. Então, se ficar desse jeito durante muito tempo, essa planta aí, vou até verificar esse vaso, trocar esse vaso, a chance de podridão é muito grande, tá? Porque não está havendo escoamento da água, ó. Veja aí, ó, os vasos multifuros, os vasos que estão com a boa drenagem, a água ela já atravessou. Isso tem que ser observado com muita atenção, tá? Ó, a água atravessou o solo. Tá bem úmido, tá úmido, né? Mas não está empoçado. Esse é o grande problema, tá? Vasos de drenagem ruim
Ele lá também está empoçado, ó. Olha só que legal. Tem a oportunidade de ensinar isso a vocês ao vivo, tá? Esse é o cenário que o risco de podridão é absurdamente alto, tá? É absurdamente alto, tá? É por isso que você tem que verificar. Substrato de excelente drenagem, vaso de excelente drenagem peneirado, para não acontecer o que aconteceu esse aqui, um furo único, que muito provavelmente a raiz está tapando aí a drenagem do furo único, ó, lá. Ali embaixo se repete o mesmo cenário, a chuva diminuiu, vamos descer. Então a chance de podridão é muito grande. Ah, mas você mora lá na região norte, onde tem muita chuva. Se esse é o cenário constante do teu vaso, a chance de podridão é muito grande, pessoal. Isso aqui não pode ocorrer de jeito nenhum, ó. De jeito nenhum isso pode ocorrer. Tá? A rosa do deserto, ela é uma super planta, mas o solo jamais pode ficar encharcado como esse, tá? E lhe digo, quando você usa, para você ter sucesso no cultivo da rosa do deserto, em clima aberto ao tempo, é fundamental que essa drenagem, ó, outra situação dessa que eu não tinha observado aqui, ó, encharque, vaso de furo único. Isso aqui já é uma taça mais moderna que segue esse princípio. Vejam só, vou derramar 10 litros de água num solo encharcado. Eu não precisaria molhar essa planta, tá? Não precisaria molhar essa planta, não. O solo já estava úmido, né? Não tinha necessidade, mas só para demonstrar para vocês o que é um vaso de excelente drenagem, tá? Ó, multifuro de excelente drenagem, ó. 10 litros de água, mesmo num solo úmido, vai descer muito rápido, pessoal. Vai descer muito rápido, de forma a essa planta não correr o risco de ficar com o solo encharcado, tá? Agora, depende muito também da região onde você mora. Tem locais aí no Brasil que a chuva é torrencial o tempo todo. E aí eu aconselho ter teto, tá? Porque senão, aquele cenário lá de vaso encharcado, ó, já tá drenando, ó, 10 litros. Aqui já foi. Ali já tá indo, ó. Vaso de excelente drenagem, pessoal. Esse é o segredo do sucesso. Nós estamos aqui iniciando o cultivo de plaquipódio, que precisa de uma drenagem muito mais rigorosa que a rosa do deserto, tá? E aí a gente vai usar pedrisco. A gente vai usar pedrisco aí como drenagem, tá? E eu vou sair da chuva aqui para não pegar uma gripe. Mas já estou mostrando para vocês que a água já foi, né? Tá só um resquíciozinho ali ainda, mas que vai sair aqui embaixo, tá? Então, para finalizar, olha a nossa retada aqui sem flores, original da Denio Premium. Para encerrar, pessoal, para encerrar que o toró aqui tá grande. Hoje foi um dia bom para filmar isso. O grande X da questão é a drenagem, tá? Se o nível de chuva da sua região é absurdamente alto e nem mesmo o substrato correto, no vaso correto, tá dando conta, coloque embaixo de marquise ou na varanda, tá? Para não pegar a chuva direto. Se você está olhando e está dando conta, não há o que temer, que é a realidade daqui. Mesmo com a chuva forte aqui dos últimos dias, a grande maioria dos vasos estão dando conta, tá? Com raras exceções, que são os vasos antigos de furo único, tá? Vasos antigos de furo único, que não estão dando conta do recado. Mas mesmo assim a gente vai peneirar eles com a furadeira para melhorar a drenagem, tá? Se a drenagem está dando conta, tranquilo. Então, para finalizar, regras para a rega. Se tiver úmido, não molha. Substrato de excelente drenagem, tá? Vasos de excelente drenagem, tá? E ver essa relação de escoamento, que aí depende da chuva, da quantidade de chuva que tem aí na tua região, tá? Se for região de clima frio, coloca a tua planta para a área coberta, porque ela vai estar no nível de metabolismo, no consumo de água é baixíssimo, baixíssimo. E esse excesso de água pode prejudicar, principalmente, ó, a podridão em frio dá muito mais, tá, pessoal? Porque você está tirando uma planta de semiárido, lembra do cactuzinho ali, numa região que não é o clima dela, então você tem que ter um cuidado a mais, tá bom? É isso, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu acho que foi necessário para dar esses alertas, tá? O que mata 90% das perdas de rosa do deserto é isso aqui, ó, solo encharcado, 90%, tá? Se você eliminar essa possibilidade, dentro dos parâmetros que nós colocamos, você pode cultivar a sua planta de boa aí, se você não tiver numa área fria, tá? É isso, isso foi mais um videozinho do nosso canal. A gente agradece muito quem acompanhou até o final, tá?
dá o like, comenta aí embaixo se tua região acontece isso, se é muita água, se teu vaso é multifuro, se teu substrato ele dá conta do recado em relação à drenagem. E agradecemos muito mais uma vez a sua audiência, tá? Esse é o canal que mais cresce no nicho, proporcionalmente no nicho de rosa do deserto, pessoal. Muito obrigado. Já estamos no top 10, já no top 5 e não demoraremos a brigar aí pelo pódio, viu? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!